E o terceiro episódio da série do Pinguim estreou. Mais uma trama pra gente conversar aqui. Mais um episódio que, ó, show de bola. O nome do terceiro episódio se chama Bliss, dirigido pelo Greg Zobel, com o roteiro de Noelle Valdividia. Na sinopse, enquanto Oz e Sofia tentam controlar o futuro do narcotráfico de Gotham City, Victor fica dividido entre sua vida nova e antiga. E já podemos destacar um ponto muito importante, que o começo desse episódio, a abertura desse episódio aqui, já é o melhor, né? Realmente aqui você tem uma cena impactante envolvendo o passado, né? Porque a gente volta um pouco, é uma cena de flashback, que é uma coisa que eu não tinha me dado conta. Quando eu vi ali o Victor interagindo com a Graciela, inclusive ele pisando no panfleto, no santinho, né, da Battle Royale, eu fiquei pensando, ué, mas eles estão fazendo de novo a eleição, uma nova disputa à prefeitura, tendo em vista que o candidato anterior tinha falecido, coisa nesse sentido, mas ela tinha sido eleita no filme do Batman, eu lembro disso. É todo o final do primeiro filme, obviamente. Claro que depois eu fui entender o que estava acontecendo com as explosões que rolaram. Mas é um bom momento para você entender um pouquinho o que é a vida do Victor. Ver um pouco o lado dele, as raízes dele, pai, mãe, irmã, e ao mesmo tempo ficar um tanto quanto emocionado com o fato que ele acabou perdendo os seus familiares. É uma pequeníssima construção que você faz do personagem aqui, do passado dele, mas que você consegue aprofundar fortemente no que é essa figura aí, muitíssimo carismática dessa série. E é interessante pensar que esse flashback ele não é tão antigo assim, porque lembrando, a série do Pinguim começa uma semana depois do final do filme do Batman. Então naquele momento que rolou todas aquelas explosões, uma semana passou, o Victor já estava roubando as rodas do Pinguim móvel lá, né? Então realmente foi um momento rápido ali pro Victor entrar na bandidagem aí para tentar se sobreviver de alguma maneira, tendo visto que ele perdeu a sua família, perdeu o seu pai, perdeu sua mãe, então ele realmente tinha que se virar de outra maneira. Mas essa relação familiar do Victor, inclusive a conversa que ele tem com o pai dele falando sobre o fato de pessoas passarem a perna no genitor dele, é muito importante para tudo que a gente vai ver de evolução do personagem durante o episódio, das escolhas que serão feitas aqui que são muito importantes pro Victor. É uma conversa que você vê que é muito importante para depois levar então a toda a tragédia da inundação acontecida pelo Charada, né? O Charada também é um pau no c... Tipo, quando você lê o quadrinho dele aqui, né, que saiu pela editora Panini Comics no Brasil, você entende a perspectiva dele, entende entre aspas, né, você vê que ele tem motivações, né, um personagem oco, tem todo o lance do orfanato e assim por diante. É um bom quadrinho, inclusive, recomendo você dar uma olhadinha, escrito pelo próprio Paul Dano com os desenhos do Steve Subek. Você fala, pô, não, tipo, você tá vendo uma boa construção do personagem. E de fato, o Charada é um bom antagonista, um bom personagem. Entretanto, todo esse plano maluco dele de simplesmente inundar a parte pobre de Gotham City e deixar os ricos tranquilos. Meu Deus, Charada, você realmente falou que o Batman não é tão inteligente? Pelo amor de Deus, você tem que rever aí os seus conceitos também. Eu realmente fiquei sentido pelo Victor no começo do episódio, mas você vê, né, Gotham City é sempre assim. Os loucos fazem todas as tragédias possíveis para trazer um ponto qualquer, e no final das contas, eles acabam penalizando pessoas inocentes que precisam entrar no mundo da criminalidade, porque o maluco detonou tudo. Mas de qualquer forma, o Victor então agora tem os seus próprios passos a serem dados em Gotham, ele tem que fazer suas escolhas. E aí que o episódio vai traçar pontos muito importantes envolvendo essa nova droga que tanto a Sofia quanto o Pinguim querem trazer para Gotham City. Querem distribuir na cidade do Homem-Morcego, uma droga que vem do asilo Arkham, na verdade, o Hospital Arkham, um alucinógeno de um cogumelo chamado Bliss, que dá nome inclusive ao episódio. E obviamente que você foi de quadrinhos, eu também fui de quadrinhos aqui, foi do universo do morcego. Quando eu penso no asilo Arkham, penso em alguma droga alucinógena vinda deste local, você pensa, esse negócio aí pode ter relação com algum personagem importante do universo do morcego. Inclusive essa droga existe no universo DC com esse nome Bliss, mas ela não tem necessariamente relação com o Batman. Bem verdade, uma droga com esse nome acabou surgindo nos quadrinhos dos Titãs, esse é o número 26 de 2010, onde você tinha um traficante chamado Elijah que havia criado um alucinógeno a partir de secreções hormonais de crianças pré-adolescentes. Olha aí que bizarro. Só que o composto ficou por aí mesmo, só nessa edição. Posteriormente nós tivemos mais uma droga com esse nome aparecendo nos quadrinhos, também nos Titãs, lá em 2018. Hoje nós tivemos o Monster Mala e o Cérebro, que são dois personagens normalmente vilões da Patrulha do Destino, recriando tal composto que levava os seus usuários a uma espécie de planície psíquica compartilhada, sendo que o objetivo era aumentar, na verdade, a inteligência do cérebro. Ou seja, são duas drogas que não são ligadas, que na verdade têm relação com os Titãs e não com o Batman. Então aqui na verdade acaba sendo uma coisa bem original para a série, só fica então um destaque esse detalhezinho envolvendo os quadrinhos da DC.
Mas com o passar do episódio, você vai vendo então que é uma droga que ela causa não necessariamente uma euforia, mas ela cria uma felicidade e ao mesmo tempo ela cria controle. É uma palavra que a Sofia falou, que na verdade a galera usava nos detentos do Arkham. Por isso que ela acabou tendo essa ideia de trazer para fora, né? Levar para fora do hospital Arkham para você então comercializar como realmente um composto aí alucinógeno. Estamos falando de controle de pessoas dentro do Arkham, com um alucinógeno, um cogumelo que cria esse alucinógeno. Eu pensei em alguns vilões aí para você destacar como personagens que poderiam se ligar a essa droga no Arkham. É claro que eu acho difícil acontecer qualquer coisa nesse sentido, mas um primeiro personagem que apareceu na minha mente foi o Chapeleiro Louco. O Chapeleiro Louco é um personagem que fala muito sobre controle da mente e assim por diante. Se você está falando de algo que se liga então ao controle, quem sabe a gente poderia ter um personagem nesse aspecto trabalhando dentro do Arkham com esse alucinógeno. Eu lembro que na trilogia do Cavaleiro das Trevas você tinha um espantalho criando seu gás do medo através de uma planta lá de outro país. Então você tem aí no passado, por exemplo, das histórias do Batman, a galera usando outro tipo de elemento para criar então aí as suas artimanhas e dar cabo dos seus planos. Então, enfim, e aqui é só uma consideração do Fábio pensando alto, né? Mas eu, em um primeiro momento, quando falou sobre controle e ao mesmo tempo droga alucinógena, né? Que o Chapeleiro Louco, né? Lewis Carey, assim por diante, você tem um negócio meio alucinógeno também. Por isso, minha mente pensou muito nesse personagem. Vamos ver se teremos maiores revelações envolvendo o Arkham aí com vilões conhecidos. Mas é um ponto importante, essa droga aí tem elementos que com certeza devem ser explorados mais pra frente nos episódios onde serão focados no tão famoso sanatório de Gotham, o Asilo Arkham. Bom, baixando o Victor aqui, que é uma peça principal desse episódio, nós temos a relação Sofia/Oz florescendo cada vez mais, só que é uma relação ainda que ela é um tanto quanto conturbada. A gente viu no final do segundo episódio os dois se aproximando um pouco para colocarem seus planos em voga dentro de Gotham City. Entretanto, você vê aqui que a Sofia ainda assim ela não confia no Pinguim, a gente descobre mais pro final do episódio o porquê ela não confia, e ela trata ainda o personagem como um subalterno. Você vê uma relação importante aqui, que é o fato que o Oz era então um motorista da Sofia. Lembrando, Victor é motorista do Oz. Então tem essa relação, esse círculo aqui sendo feito. E o Pinguim acabou conseguindo subir na vida, tendo em vista que ele denunciou a Sofia como a assassina da forca para o seu pai, o Carmine Falcone, coisa que a gente vai descobrir, ou melhor, ver um pouco mais de afinco no próximo episódio. Mas isso criou essa falta de confiança na Sofia Falcone em relação ao Pinguim. O que, convenhamos, é certíssimo, você não pode confiar no Pinguim, mas você tem essa relação conturbada dos dois personagens. A Sofia, ela não quer ser vista como alguém igual ao Pinguim. Ela sempre coloca durante o episódio que ela está acima do Pinguim, mais de uma vez. Tanto é que tem um momento quando eles estão conversando com o Vich lá, que a Sofia fala isso, que o Oz sempre vai ser o cara que está abaixo dela. Você vê que o Oz dá uma olhadinha assim, né? Porque o Pinguim não quer ser considerado um subalterno. Ele tá fazendo um joguinho dele, na verdade. É aquela coisa, ela acha que ele tá abaixo dela, mas na verdade ele tá cada vez mais querendo subir. E o Pinguim é um cara que ele consegue colocar todos os seus planos em prática, né? É um cara que realmente é muito sábio, exceto quando chamam ele de Pinguim, né? Quando acabam trazendo aí seus problemas. Tanto é que nós temos um determinado momento onde o Johnny Vitt lá dá aquela pelada falando que o Pinguim é um cara só engraçado para a família Falcone. Nada mais do que isso, e a gente fica um tanto quanto temeroso se ele vai matar ou não o Johnny Vitt naquele momento. Toda vez que alguém tira sarro do Pinguim, ele vai lá e faz uma barbaridade. Matou o Alberto dessa maneira. Ele queria matar o Carmine Falcone no final do filme do Batman, quando o Carmine tira sarro também do personagem. Aqui o Johnny Vitt quase foi, mas ele precisava de Johnny Vitt, por isso ele não acabou fazendo algo pior que o personagem. Mas são os únicos momentos que o Oz acaba ultrapassando a sua máscara praticamente, é quando realmente ele consegue ser si mesmo. O restante de tudo a gente vê uma atuação aqui, do começo ao fim, o Pinguim ele está atuando. Não dá pra confiar no Oscub de maneira nenhuma. Aquele papo todo que ele fala no final pra Sofia Falcone, de que pô, ele se importa com ela, não sei o que, ele se sentiu mal por tudo que aconteceu, você vê até o olho dele lacrimejando e assim por diante. Papinho, papo furado. Só tá tentando ganhar a confiança da Sofia. Tanto é que quando aparece então ali a esposa do Moroni, eles estão praticamente indo dessa pra melhor, e o Victor aparece, o Oz entra no carro e fala, vambora, e a Sofia? Se dane, quero nem saber da Sofia, toca o barco, porque de novo, ele tá atuando do começo ao fim
dentro dessa trama. E aí você se pergunta se eventualmente ele está atuando ou tentando manipular o próprio Victor Aguilar. Você tem momentos aqui que são bem construídos da relação dos dois personagens, quando eles estão naquele restaurante conversando. Tanto é que quando o garçom tenta interromper o Victor, o Oz fala, não, deixa ele falar, pô, deixa ele ter o momento dele. Porque, novamente, o Oz se vê muito na figura do Victor. O Victor tem o problema da gagueira dele. E o Oz também é cheio de problemas, né? As pessoas acabam rebaixando demais ele pelo seu físico, pela maneira como ele se porta e assim por diante. Então, o Oz, ele consegue ver um pouco de si no Victor. Você tem um momento muito bonito dos dois conversando ali sobre familiares e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma forma do Pinguim também manipular o Victor. Você vê também mais pro final ali com a conversa envolvendo o Victor querer deixar então essa relação empregatícia sendo bem acalorada. Você sente que talvez esse possa ser o único momento que realmente o Oz está falando do seu coração com alguém, que realmente ele está se abrindo ali, querendo bem para essa pessoa. Só que mesmo no discurso do Pinguim você vê que ele fala, olha, não existe esse negócio de bem e mal, do bonzinho e malvado, não existe esse negócio meio maniqueísta, existe sobrevivência. E você tem que saber exatamente o que vai acontecer, Victor. Aí você faz a relação com o começo do episódio, com o que o Victor falava com o pai dele. Pô, alguém tá passando a perna em você, a galera podia te pagar mais na mecânica aí, pai. Não adianta ser bonzinho em Gotham City, que isso não vai te trazer coisas boas. E meio que é o que leva então o Victor a continuar sendo o parceiro do Pinguim. Eu gosto muito de um momento onde nós temos uma cena, um close ali do rosto do Victor, que ele tá vendo a Graciela ir embora com o ônibus ali de Gotham City, indo para outra cidade, e depois a cena corta, mostrando o mesmo take praticamente, né, o mesmo close agora na cara do Pinguim, fazendo esse paralelo dos dois personagens. Então você tem uma boa construção para manter a relação desses dois personagens parecida, o Pinguim de certa maneira importando, talvez sendo a única pessoa com quem o Pinguim vai se importar do começo ao fim dessa minissérie. A gente sente que em algum momento o Victor vai ter que deixar esse mundo aí de Gotham City, espiritualmente falando, né, pessoal? Eu acredito que da maneira como eles estão construindo toda essa relação, ao mesmo tempo o próprio personagem Victor, que é um personagem muito carismático, méritos aqui pro trabalho do Ryan Fellis, que é o ator que vive esse personagem, não tenha dúvida, meus amigos, que vai ser um momento um pouco mais triste dessa minissérie. Então foi um bom episódio para você se aprofundar no Victor. Realmente eu gostei bastante, mas o bom aqui dessa minissérie é que ela se aprofunda em um personagem, mas ela não deixa os outros personagens de lado. Você continua vendo boas histórias, bons diálogos, uma boa narrativa com os outros personagens principais, o Pinguim e a Sofia. E a Sofia com certeza aí vai ser então meio que a protagonista do próximo episódio, tendo em vista que você vai ver mais detalhes envolvendo então o porquê ela acabou sendo internada no Arkham. Vamos para um episódio flashback. Até porque no final desse terceiro episódio aqui, com a esposa do Saul Maroni aparecendo, ferrou, não tem mais o que fazer. O Pinguim não vai conseguir mais manter a máscara dele. A Sofia acabou de ver que ele está então incomunado com os Maroni. Aqui então é ladeira abaixo. Realmente vamos entrar na guerra do Pinguim tentando chegar à liderança do submundo, da máfia de Gotham City. Por isso, o próximo episódio tem que se focar num flashback aí, para mostrar mais sobre a Sofia. E eu fiquei com algumas dúvidas em relação ao personagem, porque é estabelecido desde o começo aqui, inclusive em trailers do material promocional, que ela é a assassina da forca, que na verdade aqui é traduzido como carrasco nas legendas, que é uma coisa que, conforme destaquei em vídeos anteriores, vendo o quadrinho Batman e Vitória Sombria, a personagem realmente é a assassina da forca nesse quadrinho. Mas durante aqui uma conversa dela com o Oz, ela destaca, olha, eu não sou o assassino da forca, eu não sou o carrasco. E eu não sei se ela falou no sentido de simplesmente querer dizer que o Oz é mentiroso, tendo em vista que ele fala, eu não sou um rato que delatou ninguém. Ah, tá, então eu não sou assassino da forca. Ou se ela falou com convicção em realidade que realmente ela não é assassino da forca. Que na verdade o pai dela internou ela porque ela estava cobertando outra pessoa para tentar punir ela ou coisa nesse sentido. Aí fica a dúvida, será que então nós temos outro membro da família Falcone, outro personagem podendo ser o assassino da forca? Vamos lembrar que em Batman o Longo Dia das Bruxas, nós temos o Alberto Falcone sendo o serial killer, um dos, na verdade, né? Tem vários feriados que é o assassino que trabalha lá no Longo Dia das Bruxas. Quem sabe a Sofia estava cobertando pro Alberto. A galera chegou a levantar a hipótese que talvez o próprio Carmine Falcone pudesse ser o assassino da forca, tendo visto que ele estrangulava mulheres, mas quem sabe essa prática do Carmine passou pro filho dele também. Por isso que o Alberto estava toda semana visitando a Sofia, você tem uma relação forte dos dois, então pode ser que a Sofia, em um momento para ajudar o seu irmão,
resolveu simplesmente assumir toda a culpa da parada. Tanto é que quando você vê as cenas dos próximos episódios, a Sofia se sente um tanto quanto fragilizada com algumas coisas que acontecem ali, envolvendo essa revelação de que ela pode ser assassina da forca. Isso rapidamente, né, no trailer. Então realmente podemos ter maiores revelações envolvendo esse papel da Sofia. Até porque me parece estranho o modus operandi dela. Ela assassinar mulheres. Isso parece o modus operandi de um assassino serial, não de uma assassina. Enfim, iremos descobrir tudo, possivelmente, ou não, no próximo episódio. Tô querendo saber mais detalhes envolvendo também o Asilo Arkham, meus amigos. E esses episódios que focarem no manicômio, eu acredito que vai ser muito bacana. No final das contas, mais uma série com um joinha aqui, realmente episódio muito bom. E pra mim, até agora, dos 3 episódios que saíram, esse é o melhor. Realmente o começo ali envolvendo as bombas e o Victor perdendo sua família me conquistou já no começo. E o restante do episódio, todas as relações construídas, tudo que envolve Victor, Pinguim, Sofia, realmente está sendo muito bem explorado esses personagens para essa série aqui. Todas as maquinações do nosso protagonista realmente funcionam muito bem, mas o lance é que os personagens ao redor do Pinguim também funcionam muito bem. Então, cara, é realmente, nossa, uma boa construção aqui de uma trama envolvendo o universo de Gotham. Realmente tá mandando muito bem esse trabalho. Torço para que nas próximas resenhas que eu trouxer aqui no canal, né, toda segunda-feira acompanho inclusive, eu sempre fale, pô, esse episódio para mim é o melhor, é o melhor, é o melhor. Eu quero que continue dessa maneira, porque realmente tá funcionando muito bem tudo isso. Mas o que você achou? Curtiu esse episódio? Não curtiu? Pontos positivos ou negativos a acrescentar? Comente aqui embaixo, como sempre peço pra vocês. Lembrando, todo dia tem vídeo aqui no canal, hein? 2 por dia. Por isso eu vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Dá uma olhadinha nas resenhas dos 2 primeiros episódios que eu fiz. Vou deixar aqui a playlist aparecendo toda segunda-feira, então, conforme ressaltei agora há pouco, postando aqui as minhas considerações dessa trama muito legal. Além do mais, todo domingo nós temos o nosso jornalzinho envolvendo as atualizações do universo do Batman, quadrinhos, filmes, animações, tudo do Batman passa nesse programa. Então assista a última atualização que nós tivemos envolvendo as histórias ou tudo que envolve o Batman. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar este projeto. Seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo, sempre importante, e mais do que tudo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.